Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que me dá de mais uma vez voltar a mergulhar nas Escrituras Sagradas. Hoje eu desejo falar sobre esse interessante tema. Que tipo de líder foi Moisés? E remeto os meus nobres irmãos e amigos para Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 10, onde está escrita, bem descrita por sinal, a chamada de Moisés para o sacrossanto ministério. Quero, preparando-me para trazer mais esta postagem, agradecer a todos que têm estado praticamente todos os dias comigo e aqueles que estão chegando, por favor, ficarei muito agradecido se puderem se inscrever, se puderem também dar aquele sinal de que apreciaram esta mensagem e, finalmente, e muito importante, se puderem compartilhar com outras pessoas. Vamos compartilhar o que é bom. Vamos compartilhar o que é sadio. Vamos compartilhar o que é honesto. Vamos compartilhar o que é justo. Vamos compartilhar o que na verdade edifica. Estou inspirado nas palavras de Paulo, que diz que nós devemos pensar exatamente nessas coisas. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Que tipo de líder foi Moisés? Deus não escolhe pessoas que estejam prontas para fazer o trabalho dele, porque nós nunca estamos prontos. Porém, devemos estar dispostos. Devemos ser sensíveis ao chamado de Deus. Moisés foi sensível. Ainda que nos primeiros momentos não teve uma ideia precisa do que estava acontecendo, mas foi suficientemente humilde, resignado, para deixar Deus trabalhar em sua vida, a partir de seu coração, a partir de sua mente, a partir de sua consciência. Em primeiro lugar, meus irmãos, Moisés foi um líder acostumado com fogo. Líderes que não gostam de fogo não têm o que liderar, porque a obra de Deus é uma obra de fogo. Êxodo capítulo 3, versos 2 e 3, fala que o fogo foi elemento integrante na chamada de Deus a Moisés. Esse fogo se manifestou na sarça, mas não apenas na sarça. A vida de Moisés foi uma vida de mais fogo. Não foi apenas o fogo da sarça, que já é um grande fogo, mas foi também o fogo que se manifestou sobre o monte. Você se lembra? Êxodo 19 e 18. E mais, o fogo que acompanhava Israel. Lembra-se da coluna e da nuvem que acompanhavam Israel? Este é o líder que Deus deseja. Um líder acostumado com fogo. Há uma outra coisa interessante na vida de Moisés. Moisés é um líder que teve grandes experiências nas montanhas. Os líderes não são pessoas identificadas com vales. Eles passam pelos vales, eles experimentam as tribulações dos vales, mas não é isto que os caracteriza. O que os caracteriza realmente são as montanhas. Os vales servem para nos moldar. Os vales servem para moldar a nossa própria personalidade. Os vales servem para nós aprendermos a depender completamente de Deus. Mas os vales não são a coroa do nosso ministério. A coroa do nosso ministério tem que ser as montanhas. Homens de Deus amam os lugares altos. Estou falando lugares altos, não estou falando posições altas. Estou falando do mundo espiritual, lugares altos, mais próximos de Deus. Dê uma olhadinha no Salmo 68 e no versículo 15. Você se lembra de que maneira começou o segundo estágio da vida de Noé? Noé saiu da arca quando ela repousou sobre o monte Ararat. A nova vida, o segundo estágio da vida de Noé começou em uma alta montanha. Gênesis capítulo 8, versículo 4. Um dos pontos culminantes da vida de Abraão, você se lembra, foi no Monte Moriá, o monte do sacrifício. Você sabe o que caracterizou de maneira sobrenatural o ministério de Elias? Foi exatamente a sua experiência onde? No Monte Carmelo. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 20. Obreiros vitoriosos mantêm conversações do alto, conversações da montanha. Há uma palavra, eu não gosto muito desta palavra, mas ela circula bastante e quando eu a pronuncio, e não gosto de fazê-lo, mas ela identifica exatamente aquilo que eu estou pensando. Moisés, obreiros vitoriosos, não vivem com
baixarias. Obreiros vitoriosos não se comprometem com leviandades. Obreiros vitoriosos têm um linguajar de cima, um linguajar do alto, um linguajar próprio do mundo espiritual controlado por Deus. E tem mais uma coisa, líderes de sucesso buscam amizade e companhia de homens que tenham também prazer nas montanhas. Você pode dar uma olhadinha no Salmo 121, tão conhecido nosso, elevo os meus olhos para os montes? Não, ninguém eleva os olhos para ver os montes, ninguém eleva os olhos para ver os vales, ninguém eleva os olhos para ver as profundezas. Quando elevamos os olhos, é para ver os montes. Elevo os meus olhos para os montes. Salmo 121, verso 1. Vou mais a um ponto. Moisés foi um grande líder. E que tipo de líder foi Moisés? Moisés foi um líder que soube enfrentar Faraó. Todo líder tem um faraó que o desafia. Todo líder tem um faraó para enfrentar. Agora, alguns líderes, não conseguindo enfrentar faraó, se aliam a faraó. Alguns líderes, não tendo autoridade suficiente para deixar o faraó calado, então aceitam as suas propostas. Faraó chegou a fazer propostas para Moisés, Moisés as considerou ridículas, as considerou indecorosas. Moisés rejeitou todas as propostas de Faraó. Se você quer ser um grande líder, prepare-se para enfrentar Faraó. Prepare-se para vencer Faraó. Faraó era o governante do Egito. Assim como o Egito representa o mundo, Faraó, lógico, é um representante simbólico de Satanás. Nós sabemos que a nossa liderança é uma liderança de confronto, uma liderança de enfrentamento. Nós estamos sempre sendo desafiados por Satanás, mas Deus disse que nós poderemos vencê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E o grande modelo, o grande exemplo que nós temos de vencer Satanás é o de Jesus como homem, lá no Monte da Tentação, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, ele venceu o faraó espiritual, ele venceu Satanás. E como venceu? Venceu com a palavra de Deus. Para concluir, eu quero lembrar que Faraó e seu exército mergulharam nas águas para sempre. Se você tem dúvidas sobre isso, leia Êxodo capítulo 14, versículos 22 e 26. Tem mais uma coisa que eu quero dizer antes que eu termine. É que Faraó não é mais lembrado hoje, senão para que nós comemoremos a derrota de suas armadilhas, de seus ardis, de suas estratégias para vencer Moisés, vencer Israel e, o que ele mais desejava, vencer o próprio Deus de Moisés. Porém, Moisés é muito lembrado. Quantas pessoas neste mundo existem que tem o nome de Israel, de Moisés? Quantas pessoas neste mundo se chamam Moisés? Porque Moisés é bom lembrar. Moisés merece ser lembrado, Moisés merece ser imitado, Moisés merece ser repetido. Moisés, um grande líder. Deus levante líderes do calibre de Moisés. Deus levante líderes que não se curvem diante de Faraó. Deus levante líderes que não desejem passar o tempo inteiro nos vales. Deus levante líderes que amem o fogo de Deus, porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Para todo sempre seja exaltado o maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. Você, meu irmão ou minha irmã, que vai agora mesmo compartilhar esta mensagem, você que acabou de se inscrever, você que deu lá o sinalzinho de que apreciou, você que está me acompanhando diariamente no YouTube, você tem desejo realmente de ser usado por Deus? Seja um líder ao estilo de Moisés. Tudo para a glória de Deus. E lembro-lhe a oportunidade feliz e venturosa de assinar a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes a partir de um simples link. Por favor, digite pbsgesielgomes.com
e veja o tesouro que está à sua disposição. Bênçãos de Deus para a sua vida, hoje, sempre e eternamente. Amém.